Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos analisar uma placa plana, simplesmente apoiada, uma carga distribuída. Então o objetivo da nossa análise é analisar a deflexão máxima e as tensões de uma placa com carregamento externo. Então basicamente a gente vai analisar uma placa, simplesmente apoiada nas quatro bordas, uma pressão aplicada sobre ela. Isso aqui são as propriedades do material, modo de elasticidade, coeficiente de Poisson e a pressão aplicada na placa. Depois que a gente terminar a análise, a gente vai fazer um comparativo do cálculo numérico com o cálculo analítico. Continuando aí, pessoal, essa é a interface do software. Eu instalei o FEMAP 2019, um modelo educacional de estudante, para que os comandos sejam os mesmos. Então, nesse exercício, a primeira coisa que a gente vai criar é o material. Criar o material, vem aqui, model, material, vou dar o nome de alumínio, material da placa. Coloca aqui alumínio, modo de elasticidade. Aqui a gente vai trabalhar em megapascal. Esse aqui vai ser 71,016 megapascal. Aqui a gente pode colocar o coeficiente de Poisson, que é 0,3. E essas informações são suficientes. Vou dar OK. Quando eu dou OK, ele muda o número de identificação para 2, caso eu queira criar um novo material. Um material suficiente. Então, crie o material. Se quiser dar uma checada, ele está criado aqui na árvore. Você pode checar ele aqui, se quiser editar. Você tem aqui as informações do material. Se quiser criar outro, pode criar também. Tá? Então esse aqui é o material. Agora nós vamos criar a propriedade. Para criar a propriedade, vem aqui, Model, Property. A propriedade a gente pode chamar de placa. E vamos definir o material, foi o material que nós criamos. E vamos definir o tipo de elemento. Então para esse elemento nós vamos usar, para essa análise nós vamos usar elemento de placa, né, que é o padrão do software. Né? Então pode colocar aqui plate, dá OK. A informação que a gente vai precisar aqui é a espessura, somente a espessura T1 já é suficiente. Então, a espessura aqui é 0,1 polegada, ou seja, 2,54. No meu caso aqui eu configurei o meu Windows para ponto, então tem que colocar ponto. Caso seu Windows esteja configurado para vírgula, você coloca vírgula. Aí eu vou criar aqui, ele pede para criar outra propriedade, no caso eu não vou querer, dá cancel. Aí se você quiser avaliar, tá aqui a propriedade, né, placa, tá aqui. Agora nós vamos criar os pontos, né? Vamos fazer a geometria, depois a gente define a malha. Então para criar os pontos, eu venho aqui, ó, geometria, point. Vou criar 4 pontos. O primeiro ponto é 0, 0, 0. Dá OK. Aí eu vou criar um ponto aqui, que é o 508, 0, 0. OK. 508, 508 e 0. Dá OK. 0, 508 e 0, que é o quarto ponto. Criei os 4 pontos. Ainda cancel. Para visualizar o ponto, vou dar um Ctrl A. Sempre importante checar se esse ícone aqui está ativado. Se ele estiver ativado, eu consigo enxergar. Se eu desativar ele, eu não enxergo mais. Então, ativo ele aqui, chegar aos pontos. Né? Se quiser girar, dá um rotate aí na tela, tá certo? Agora, vamos criar a área. Para criar a área, eu venho aqui, Geometry, Surface, que é a área, Corners. Então, vou definir minha área, o primeiro corner. Vou definir esse ponto aqui, né? Então, no caso, ele não pegou, né? Eu tenho que vir aqui em Methods, né? On Point. Então, vou definir os corners de acordo com os pontos. Então, o primeiro ponto, vou colocar o ponto 1, né? Dá OK. Eu vou colocar o ponto 2, dá OK. Ponto 3, dá OK. Ponto 4, dá OK. Definiu os 4 pontos, dá OK e definiu a área. Né? Ele pede mais um, não precisa. Aí criei essa área aqui, uma geometria. Né? Agora eu vou definir a malha de elementos finitos. Né?
No caso, 508, né? Eu vou definir 10 elementos aqui e 10 elementos aqui. Então, eu venho aqui, model, mesh comp, size on surface. Definir o tamanho do elemento. Né? Qual é a área que eu vou definir? Essa área aqui. Né? Dá OK. E agora vou definir o tamanho do meu elemento. Né? Se a minha placa tem 20 polegadas, 508 milímetros, eu vou definir cada elemento como sendo 50.8, o tamanho do elemento. Dessa forma, vai criar 10 elementos aqui e 10 elementos aqui, uma vez que a placa tem as dimensões das bordas iguais. Então, dou OK aqui, aí definiu o tamanho dos elementos. Então, cancel. Agora eu vou gerar a malha. Né? Para gerar a malha, vem aqui, Mesh, Geometry Surface. Uma vez que eu já defini o tamanho do elemento, vou gerar a malha. Mesh, Geometry Surface, clica aqui e dá OK. Tá? O sistema de coordenadas é o global, né? A propriedade é a placa, que eu criei só tem uma propriedade. Aí dá OK, ele criou a malha. Criou uma malha com 10 elementos em cada lado aqui. Se eu quiser visualizar a espessura, eu venho aqui nesse botãozinho, né? View Style, baixo ele aqui, critique Cross Section, consigo identificar a espessura aqui. Okay? Agora eu vou criar as condições de contorno. Né? Para criar as condições de contorno, eu vou vir aqui, Model, Constraint, Nodal. Né? Vou criar nos nós, né? Então dá um nome aqui, né? Apoios, OK. Né? E agora aqui eu vou escolher os nós, né? Nessa linha aqui, tá? Então vem aqui, continuando, né? Vou escolher a condição de contorno, né? Então vem aqui, vou deletar esse aqui, criar novamente, né? Aqui, ó, Model, Constraint, Nodal. Então, vou dar um nome aqui, apoios, vou apoiar as 4 bordas da estrutura, né? Como eu selecionei nós, eu vou escolher os nós sobre essa curva aqui. Na verdade é uma reta, né? Então, para escolher todos os nós dessa reta, vem aqui em Method, né? On Curve. Eu escolho essa curva, automaticamente ele escolheu todos os nós dessa curva. Eu vou escolher essa daqui e essa daqui. Eu escolhi 4 curvas, mas aqui ele está escolhendo os nós nessas 4 curvas. Aí vem aqui, dá OK. Aí eu vou escolher essa condição aqui, que é o pinado, né? A condição pinada é como se eu tivesse rotação livre, né? Em torno desse eixo aqui, tá certo? Ou seja, é a condição simplesmente apoiada, né? Só tenho travado as translações, sem nenhuma restrição em rotação. Aí eu dou OK aqui para visualizar, né? Então ele conseguiu aplicar a condição corretamente aqui, ou seja, ele travou as condições 1, 2, 3 aqui. Então, a condição de apoio está definida. Próximo passo é definir o carregamento. Então, para definir o carregamento, vem aqui em Model, Load. Eu posso escolher aqui On Surface. Então, vou dar um nome aqui de pressão. Aqui vem em inglês, Pressure. Vou escolher sobre essa placa, né? Dou OK aqui. Aí eu vou colocar aqui a carga que eu vou escolher, Force per Area, Componentes, eu vou aplicar aqui na direção Z, né? E a pressão que eu vou usar aqui, eu vou colocar aqui negativo e depois eu visualizo. Então 3.44738 e menos 3. Eu vou dar OK aqui, apliquei a pressão nessa área e aqui dou cancel. Então o modelo está pronto, né? Nós definimos o material, elemento, condição de contorno e carga. Agora eu vou salvar esse modelinho aqui, vou salvar na minha área de trabalho, para rodar mais rápido, né? Normalmente é bom rodar na HD do computador.
roda mais rápido. Chamar de placa, salvar aqui, tá salvo o meu modelinho. Agora eu vou rodar ele. Para eu rodar esse modelo, eu venho aqui, ó, File, Export Analysis Model, vou criar um set aqui, criar um novo, dá OK, aí eu venho aqui, Analyze, vou escolher F06, ele vai carregar os resultados aqui, né? Vem aqui, Load Results, continue, né? Não deu nenhum erro, vem aqui em Auto Hide, vou esconder essa parte aqui, e agora eu vou visualizar os resultados, né? Vou visualizar as deformações em Z. Então, para visualizar os resultados, primeiramente, vou dar um Ctrl Q ou Visibility aqui, Ctrl Q, e vou deixar só os elementos, vou dar All Off aqui, e vou deixar só os elementos visíveis, para ficar melhor. Done, né, eu só visualizo as respostas dos elementos. Para ver os elementos, eu venho aqui, View, Select, condição deformada da viga, contorno, clica aqui, deforma contour data, eu vou escolher Total Translation aqui e Total Translation aqui também. Vou dar OK. OK. Então esse, pessoal, é o nosso deslocamento aqui. Tá? Deslocamento máximo no meio da placa deu 8.8,56. Tá? Vou salvar aqui. Então, pegando esse valor aqui, 8.856, guardando esse número aqui. Então, continuando, essa tabela apresenta as fórmulas para fazer o cálculo analítico desse problema. Então, tem aqui uma placa retangular, todas as bordas simplesmente apoiadas. Então, no caso 1, eu tenho uma carga uniforme, caso de carga uniforme sobre a placa inteira. E aqui é uma carga uniforme sobre um círculo concêntrico pequeno de raio R0. Então, no nosso caso é 1A, né? Tem a fórmula aqui do Y, que é deformada, é menos alfa, né? Menos alfa vezes Q vezes B elevado à quarta, né? Onde o alfa é dada essa relação, A e B são as dimensões da placa, né? No nosso caso A e B é igual, então A sobre B é 1, então o beta é 0,2874 e o alfa 0,0444. Então vem aqui, ó, tem as condições do problema, tem aqui a espessura 2,54, distância A é 508, distância B é 508, o beta está aqui 0,2874, esse aqui é o carregamento, já está em megapascal, o alfa 0,0444, modo de elasticidade 71.016, né? Aqui ele calculou a tensão também, deu 39,63, né? E aqui é o cálculo do y usando essa equação aqui. Então, se a gente comparar o cálculo analítico com o cálculo numérico, nós temos uma diferença aqui de 1,92%. Né? Então, com isso a gente pode definir, nosso modelo está validado, ou seja, o cálculo analítico está muito próximo do cálculo numérico. Essa tabela aqui nós tiramos do livro do Works. Então esse é o nosso problema, se eu quiser visualizar as tensões, né? São vários tipos de tensões que eu posso visualizar aqui. Eu posso visualizar, por exemplo, são vários vetores, né? Eu posso visualizar aqui, por exemplo, plate top vomice stress, né? Que é a tensão de vomices na camada superior, né? Dou OK aqui, deu uma tensão de 42,86, né? No nosso caso analítico, né, nós estamos com uma tensão de 39,6, né? Essa diferença se deve principalmente pela geometria do problema, né, que é onde eu tenho aqui na região dos cantos vivos, né, vai concentrar muita tensão, então por isso que a tensão ficou um pouco diferente aqui. O canto vivo aqui explica porque a diferença de tensão.
né? Então a tensão máxima aqui teria que ser aqui no centro, né? Deu 39,6. Então aqui a tensão ficou maior nesse canto aqui por causa da geometria, tem um canto vivo aqui. Eu posso visualizar outros tipos de vetores de resultado, né? Eu posso pegar o plate minor, que é a tensão de von Mises na superfície inferior da placa, né? Praticamente a mesma coisa, né? E assim por diante. Então, os resultados de deformação foram muito bons, né? Teve 1% de diferença. Os resultados de tensão variaram um pouco por causa da geometria da placa, né? A malha de elementos finos ficou relativamente grosseira, né? E como tem a região de canto vivo aqui, a tensão concentrou nesse ponto. Então, pessoal, as dúvidas vocês podem colocar no nosso grupo do WhatsApp. Essa foi nossa terceira aula prática. Muito obrigado. Tchau.